quando você convida a população para participar de um plano de governo, você está dizendo que você quer o olhar de cada cidadão de Cachoeiro, e ele que vivencia, né, o que eu chamo da ponta, né? É aquele cidadão que vai, né, na unidade de saúde, é aquele cidadão que tem a criança na escola. Ouvir a população cachoeirense é um grande diferencial da construção desse plano de governo. A gente quer ouvir aquele cidadão lá da ponta, né? Saber onde que a gente pode melhorar, o que a gente precisa aprimorar, o que a gente pode continuar. Olá, espectadores! Bem-vindo ao podcast Cachoeiro do Futuro. Hoje, nosso primeiro episódio, estamos recebendo Fernando Moura, que é o coordenador do nosso grupo de trabalho da construção do nosso plano de governo. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos dialogar um pouco mais sobre a construção do nosso plano de governo, pensando na Cachoeiro do Futuro que nós queremos. Obrigado, Lorena. Tá? Obrigado aí, né, pela confiança, né, depositada, e vamos trabalhar bastante. É isso aí. Fernando, falando um pouco sobre o que nos motivou, né, a encarar esse grande desafio, vou falar assim da Lorena. Eu me senti muito motivada a encarar o desafio, né, de iniciar uma carreira política, porque eu quero ver a nossa cidade mais bonita, né, mais sustentável. Servir as pessoas é algo muito especial, né, algo que, de fato, engrandece assim, o nosso coração, alegra o nosso coração. Então, qual é a sua visão, assim? O que te motivou a fazer parte disso? Conta um pouco pra gente. Então, o que mais me motivou, né? Eu sou nascido em Cachoeiro, né? Sempre morei em Cachoeiro, vivo minha vida em Cachoeiro, né? Sou professor universitário há 20 anos, estou na gestão pública desde 99, né? 1999, então... E a motivação é porque Cachoeiro precisa vamos chamar assim, de um planejamento e de continuidade. Então, o que mais me motivou foi isso, né? Eu acho que o plano de governo ele é a chave, ele é o pilar para qualquer gestão pública, né? Então, assim, eu estou bastante motivado, muito animado, né? Sei que o desafio é muito grande, mas eu gosto de ser desafiado, né? Gosto. E, né, agradeço mais uma vez a confiança. Muito bom dizer que eu também estou muito animada, viu, Fernando? Acho que nós temos muito a contribuir pela nossa cidade, temos muito para fazer. Cuidar de pessoas e servir as pessoas é algo que nos motiva todos os dias a continuar. Então, também estou muito animada, viu? Acho que esse plano de governo vai ser bem diferente, sobretudo porque nós vamos ter a participação popular, né? Então, ao ouvir a população cachoeirense é um grande diferencial da construção desse plano de governo. A gente quer ouvir aquele cidadão lá da ponta, né? Saber onde que a gente pode melhorar, o que a gente precisa aprimorar, o que a gente pode continuar, apesar de ser um governo de sucessão, né? É um novo governo, é uma nova forma de fazer gestão, é um novo olhar sobre a cidade, né? Então, ouvir a população cachoeirense é muito importante. O que você acha, assim, dessa opinião popular para a construção do plano de governo? Eu acho fantástico. Acho fantástico por quê? Porque hoje, né, se nós formos falar de controle, hoje o controle social ele é o que de mais moderno, vamos dizer. Então, quando você convida a população para participar de um plano de governo, você está dizendo que você quer o olhar de cada cidadão de Cachoeiro, e ele que vivencia, né, o que eu chamo da ponta, né? É aquele cidadão que vai, né, na unidade de saúde, é aquele cidadão que tem a criança na escola, né? Aquele pai que tem a criança na escola, é aquele pai que, né, quando um jovem sai de casa, ele fica preocupado com a segurança. Então, o olhar da população,
ele é primordial para a construção de um plano de governo, né? Então, assim, né, te parabenizo, né, pela, né, iniciativa, né? Então, nós estamos organizando isso juntos. Isso a participação popular é imprescindível. É verdade, até porque é o cidadão que convive ali no dia a dia diretamente com os serviços que a gente presta à população cachoeirense, né? As obras estruturantes, né, da nossa cidade, é o cidadão que sabe aonde é que precisa, onde que alaga, a rua não alaga, ou a rua é pavimentada ou não é pavimentada, o serviço na unidade de saúde. Então, de fato, ouvir a população é importante, porque a gente traz para perto aí as nossas dificuldades, né? As dificuldades que nós encontraremos para supri-las e melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Então, muito importante. Fala um pouco aí pra gente, né, sobre, e para os nossos espectadores, sobre a estruturação do nosso plano de governo. Nós já conversamos um pouco sobre isso, e a estruturação ela é bem bacana, porque ela dimensiona a execução dos serviços e a distribuição dos serviços na cidade como um todo, né, a fim de atender aí toda a população cachoeirense. Explica aí para os nossos espectadores como é que vai funcionar. Então, vamos chamar de 3 eixos, né, que eu, né, costumo trabalhar nos planos de governo, que é controle interno, controle externo e controle social, né? Como que eu gosto de trabalhar isso? Primeiramente, nós temos que trazer para dentro o anseio da população e colocar dentro da legislação pertinente. O controle interno, porque, né, toda gestão pública perpassa hoje por atos de governança que são imprescindíveis, né? E o controle externo que a gente tem, né, tem que prestar conta, né? E dentro desse eixo, né, nós distribuímos por política pública, né? Vamos chamar assim, né? Por área e política pública. Então, ele está dividido em esporte, educação, né, o eixo da saúde, né, infraestrutura, o eixo da, né, mobilidade. Incluímos, né, bastante, né, que chama de causas e, né, políticas públicas novas, né? Colocamos lá a inclusão, né, que é um debate que vamos chamar assim, que é muito recente e que precisa ter um cuidado. A causa animal, que é muito importante, né, esse olhar. Então, né, separamos por eixo de políticas públicas, né, e cada eixo desse, né, nós convidamos pessoas da sociedade civil, né, que vão estar construindo junto com a gente, porque ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo, né? Então, nós separamos por eixo de política pública. Então, na educação, nós teremos alguém da educação, na saúde, alguém da saúde. Então, assim, basicamente seria essa a nossa estrutura do plano. Muito bom. Explicar também aí para os nossos espectadores que o plano de governo, quando ele é bem estruturado, facilita a execução dos projetos, né? Facilita o acompanhamento pela população cachoeirense. Lógico que a gente precisa sempre trazer planos e projetos que sejam execuíveis, né? Que estejam sob o nosso alcance, para a gente conseguir, de fato, executar, né, todo o nosso plano de governo. Muitos governantes têm dificuldade de executar o plano de governo porque, às vezes, tenta inserir ali algo que, de fato, é difícil, né, para a administração pública. A gente entende as burocracias, nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, é importante ter esse plano de governo muito bem estruturado, discutido com pessoas das áreas, né, ouvindo a ponta, trazendo para uma mesa de discussão aquilo que o cidadão falou, né, mandou lá como sugestão. É bem bacana. Acho que isso facilita demais assim, o nosso trabalho, a execução do nosso trabalho e uma melhor gestão da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre as áreas prioritárias do nosso plano de governo, né? Quais são as principais preocupações, Fernando, que nós vamos tratar aí no nosso plano de governo? Então, assim, as áreas mais, vamos chamar de mais sensíveis, né? E aí também tem aquela parte das, né, obrigações constitucionais e legais. A gente tem que discutir saúde, tem que discutir educação, tem que discutir assistência e segurança pública, né?
não tem nenhum plano de governo que você não discuta isso, principalmente na área de saúde, né? Porque, embora, né, tenha acabado a pandemia, a pandemia mudou, né, o conceito de saúde. Educação também é uma área muito importante, porque nós estamos, né, findando um ciclo do Plano Municipal de, né, Educação 2024. A gente finda esse ciclo e temos que trabalhar o Plano Municipal para os próximos 10 anos. Então, a sua responsabilidade é muito grande, Lorena, nesse contexto. Nós precisamos já deixar o plano, já com esse Plano Municipal de Educação, seguindo as metas do Plano Nacional de Educação. Então, são desafios que são imputados. A assistência, ela está passando por um momento, vamos chamar de uma tensão, porque todo o ciclo econômico em que você tem um governo federal com inflação alta e recessão, o que você aumenta? A população com vulnerabilidade. Então, a gente vai precisar de ter atenção também. E a segurança pública, né, porque a violência está aí, né, a violência contra a mulher, né, contra as mulheres tem crescido muito, então esse assunto a gente tem que trazer para dentro. E aí o grande desafio, e assim, né, vou deixar um spoilerzinho aqui bacana, que olha, hein? que é a rede de colaboração. O que vai ser a rede de colaboração nesse eixo do seu plano de governo? Saúde, educação, assistência e segurança tem que conversar. Né? Não dá, por exemplo, né, para um menino ficar, de repente, 3, 4, 5 dias sem ir na aula e a assistente social não fazer uma visita, né, para essa família, entendeu? Para identificar que, de repente, ele tem ou uma patologia ou ele tem algum déficit. Então, assim, as políticas públicas, elas devem se conversar entre si, né? Então, seria essas quatro áreas prioritárias, mas perpassando por todas as outras. E é muito interessante quando as áreas elas se conversam, né? Porque a eficiência do serviço ela tende a dar resultados, né? Assim, muito melhores. Então, assim, a assistência ela entra onde a saúde não consegue entrar. Né? A educação identifica a ausência do aluno, mas ela também não consegue entrar na casa do aluno, só a assistência consegue entrar. E aí, ali, identificou alguma situação anormal, né? Tem que ir ali ou para a unidade de saúde, às vezes vai até para uma área já, né, de segurança e de apuração de fatos, enfim. Então, é interessante fazer sempre essas áreas se conversarem, né? Então, os serviços, eles se complementam, né? Então, as políticas públicas, para elas darem certo, elas precisam estar sempre ali de mãos dadas. Isso é muito importante. Já encaminhando aí para a finalização, né? Quero convidar todos os nossos espectadores para encaminhar para a gente a sua sugestão para a contribuição do nosso plano de governo. Acessa lá o link na minha bio do Instagram, @LorenaVasquez, com 2 S's. É muito importante a contribuição de vocês nesse processo, na construção da Cachoeiro do futuro que nós queremos. A gente quer ouvir a população, quer ouvir a ponta, saber onde que a gente pode melhorar e onde nós iremos atuar assim, de forma mais imediata, né? Então, Fernando, quero agradecer aí a sua participação. Em breve teremos mais novidades, a gente vai contando aqui nesse podcast sobre o desenvolvimento da construção do nosso plano de governo, mas ouvir o cidadão cachoeirense é muito importante para nós e eu tenho certeza que você tem muito a contribuir pela nossa cidade. Então, faça parte desse projeto. Obrigada, Fernando. Vou abrir aí o microfone para as considerações finais. Fique à vontade. Então, Lorena, primeiramente, você pode contar comigo, tá bom? Eu estou muito, muito motivado, não só para a construção do plano de governo, para qualquer contribuição que você precisar nessa sua caminhada aí, que você está começando, tá? E vai ser um prazer, tá bom? E agradeço. Obrigada, Fernando. Obrigada a vocês que nos acompanharam nesse podcast Cachoeiro do Futuro. Em breve teremos mais novidades sobre a construção do nosso plano de governo. Acompanhe a gente aí.